Nos últimos 10 anos, a política brasileira mudou. O advento das chamadas emendas impositivas mudou a relação de poder entre o executivo e o legislativo em favor dos deputados e senadores. Nos últimos 5 anos, isso se aprofundou e o valor anual dessas emendas chegou aos 50 bilhões de reais, o que tornou quase desnecessário que os deputados e senadores pleiteassem muitos cargos no executivo para ter poder. Só que isso gerou uma crise política que se aprofundou no último ano, quando investigações da Polícia Federal, iniciadas depois que o Supremo Tribunal Federal interveio nessa questão, levantaram aquilo que era uma suspeita e transformou isso em provas. Provas que já foram apresentadas pelos policiais ao Ministério Público e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas operações policiais têm mais ou menos um ano e já revelaram pontas soltas nos gabinetes de vários deputados federais, principalmente da Bahia. Quem tem contado essa história melhor do que qualquer um é a repórter e colunista do UOL, Natália Portinari. Ela já esteve aqui antes contando um pedaço dessa história. Hoje ela voltou para contar a parte da investigação que mostra que, como se suspeitava, uma parte desses 50 bilhões de reais acaba no bolso de intermediários, de empresários e, quem sabe, até de políticos. Muito bem-vinda de volta ao All Prime, Natália Portinari. Obrigada, Toledo. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Natália, vamos começar um ano atrás, quando aparece uma certa operação Overclean. E eu já queria começar te perguntando por que tem esse nome esquisito. Então, a operação Overclean, ela surge para apurar o superfaturamento em contratos de pavimentação e limpeza urbana. Então, dessa limpeza urbana, Overclean, excesso de limpeza, daí vem o nome da operação. É irônico, né? Excesso de limpeza não é bem o caso, né? Exatamente, é mais pelo caso contrário. Mas, então, eles olharam ali um grupo em que quem é apontado como líder dessa organização criminosa é uma pessoa que se chama Marcos Moura, um empresário que é conhecido como Rei do Lixo. E justamente ele é que tinha muitos contratos de limpeza nas prefeituras e essas empresas atuavam nas duas frentes, né? Então, é por isso que ganhou esse nome. Bom, então explica pra gente o que os policiais federais descobriram nesse último ano, porque a gente vai ter que contar em pedaços, né? Porque foi muita coisa. Esse é o típico caso de puxar uma pena e sair o galinheiro inteiro, porque eles começaram ali vendo o DENOX, que é o Departamento de Obras contra a Seca do Ministério do Desenvolvimento Regional, obras que estavam sendo financiadas ali por emendas parlamentares na Bahia. Aí olharam e viram que existia uma organização desses empresários para controlarem os contratos, né? Que estavam vindo através de emendas. Então, em dezembro de 24, o PF começou a investigar esse sistema ali, como é que funcionava, como é que se organizava, com base também nos celulares que foram apreendidos dessas pessoas, nos documentos. Em uma das apreensões surgiu uma planilha que indica pagamento de propina, em que tem o nome de um assessor do deputado Elmar Nascimento. É aí que o caso é enviado para o Supremo, porque surge o nome de um deputado federal, que tem foro, e a partir desse momento o STF é que começa a tocar o caso no gabinete do ministro Cássio Nunes Marques. Tá. Então, recapitulando um pouquinho, a gente tem um elemento que provoca, digamos, a transferência do inquérito para o Supremo Tribunal Federal, que é o deputado Elmar Nascimento, que chegou a ser cogitado até para presidente da Câmara, antes na sucessão do Arthur Lira, né? Era uma pessoa muito próxima a ele, e que é um deputado federal da Bahia. Em vez da gente falar da operação em si, explica um pouquinho o que eles já descobriram sobre como funciona esse esquema. Quer dizer, como começa? Como é que começa com uma emenda, começa com um projeto que já existe?
Vamos dar o caminho do dinheiro. Tudo aponta que eles aliciavam primeiro os prefeitos, então tem alguns indícios deles nas eleições de 2020 ainda, procurando os candidatos para que os candidatos já estivessem com eles. Então, a partir do momento que a pessoa assumiu posse ali, ela já estava com um cardápio ali de... Natália, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O empresário, o esquema, ia no candidato a prefeito. O cara nem estava eleito e já estava sendo aliciado para o esquema? Prevenção é tudo, né? Uau! Chegar antes dos outros. Então, tem esses contatos que a PF aprendeu, né, com os prefeitos, mostrando que eles faziam isso, e eles chegavam com um cardápio, uma espécie de cardápio. Ó, se quiser fazer uma obra de pavimentação, tem a nossa empresa que faz. Se quiser detetização, é a nossa empresa que faz. E claro que tudo isso com uma perspectiva de um retorno, não só para os empresários, como para o próprio prefeito. Então, é aquilo ali, né, que ia... Tinha tabelinha, assim, de... Ia ajudar todo mundo. Tinha, assim, não um preço fixo, acho que para cada um, mas tem negociações em que são citados valores e tal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Os empresários desse esquema cooptam os candidatos a prefeito, porque daí se ganhar um ou outro, já está garantido que, né? E daí apresenta opções de obras e serviços que eles podem contratar com as empresas do esquema, só que falta o dinheiro. É aí que o serviço é bem completo, porque nesse caso, por exemplo, do Félix Mendonça Júnior, né, do gabinete do deputado, que a gente mostrou numa reportagem no UOL recentemente como é que funcionava, já tinha um contato também com o assessor dele. E esse assessor é a pessoa que conversava com um dos empresários lá, o Evandro Balbino do Nascimento, e ele é que ia botar o dinheiro nas cidades que precisavam depois. Então, para completar, né, o raciocínio, primeiro você chega no prefeito, o prefeito vai fazer aquelas contratações, mas para ter dinheiro precisa de Brasília. Aí em Brasília eles tinham esse contato com assessores parlamentares, com os próprios parlamentares, né, o que tudo indica, para levarem as emendas. Então, primeiro combinava com o prefeito que obra que ia ser. Ele escolhia num cardápio. Quero essa pavimentação e essa limpeza aqui. Aí o esquema entrava em contato com o gabinete de um deputado federal, ou mais de um, e isso era transformado em emenda parlamentar ao orçamento da União, era aprovado e o dinheiro ia parar na prefeitura e da prefeitura ia parar nos cofres das empresas do esquema, é isso? Isso, e você vê como é organizado assim, e como tinha esse trabalho de prospecção, porque tem uma tabela até que cita umas 20, 30 cidades que foi apreendida logo no comecinho, é uma tabela que várias das prefeituras, depois eu fui apurando uma por uma, várias não tinham ainda fechado o contrato. Eram prefeituras que eles queriam entrar. Então, eles iam atrás mesmo para expandir isso no Brasil inteiro, não só na Bahia. Teve outros estados também. Eles tinham lá a relação de obras, falavam, quero entrar na prefeitura de Xiririca da Serra, não tenho ainda nenhum contrato lá, mas seria legal porque a gente poderia prestar isso e aquilo. E já vamos garantir com um deputado que quer ter base política em Xiririca da Serra que ele mande uma emenda para lá para ter dinheiro para o prefeito poder nos contratar. Era mais ou menos isso. Exatamente. Esse é o esquema. Isso vale para todos os parlamentares, se repete com todos os parlamentares que foram citados até agora e com todas as prefeituras igualmente citadas nos inquéritos, é isso? Sim, isso se repete, esse procedimento. Claro que não tem o mesmo grau de indício em todos os parlamentares que foram citados até agora, alguns aparecem muito lateralmente, outros têm bastante coisa citando o nome deles, mas de maneira geral, sim. Quer dizer, nasce na iniciativa privada. Quer dizer, tem um corruptor primeiro que fala que vê uma oportunidade, fala, tem 50 bilhões em emendas, vamos tirar um pedacinho disso pra gente. Aí a gente teria que fazer o trabalho do ovo e da galinha, que eu também não sei quando eles começaram, né? Então, as mensagens que foram interceptadas, o material, chega até a eleição de 2020, que eu estava falando. Então, 20, 21. Agora, essas pessoas têm uma vida profissional antes disso que é desconhecida, né? Então, se tinha já algum contato com o parlamentar antes, quem é que teve a primeira ideia? Não, é que quando o cara investe no candidato, já pensando na obra, mostra um grau de preparação e planejamento empresariais, né? Não é uma coisa improvisada ali, né? Claro. Me elegi, agora o que eu faço? Não. Já na candidatura. E vem cá, vamos dar nome aos bois. Lá em dezembro de 2024, quando a primeira operação
vai a campo, além do nome do Elmar Nascimento, quais outros nomes chaves já apareceram naquela época? Nome de parlamentar não tinha surgido nenhum, né? Até o Elmar foi um pouquinho depois. O que tem ali são 2 empresários, Alex Parente e Fábio Parente, que são irmãos, são donos de empresas de pavimentação e limpeza urbana, e tem 2 pessoas que atuam também como empresários, mas também como lobistas, que é o Lucas Maciel Lobão e o Evandro Balbino do Nascimento. Esses 2, eles faziam essa ponte com os parlamentares e com os prefeitos, segundo as conversas que estão sendo analisadas, e eles integravam aí essa organização. Então, na verdade, se você for ver as pessoas que eram ligadas, que trabalhavam para eles, que tinham esse contato de negócios e ajudavam a expandir isso em outros estados, você está falando de mais de 10, 20 pessoas que trabalhavam juntas nesses contratos. Desses 4 nomes que você mencionou, alguns chegou a ser preso? Então, em dezembro de 2024, foram expedidos 17 mandados de prisão em vários estados, Tocantins, Bahia, e, enfim, eles foram presos e depois foram soltos no final do ano, antes do Natal. Marcos Moura, Alex Parente, Fábio Parente, Lucas, Marcelo Lobão, todos esses foram presos. Foi uma prisão temporária, preventiva, não foi nem temporária, tá. Bom, e de lá para cá, de dezembro para praticamente 10 meses, aí 11 meses quase, o que aconteceu? A PF conseguiu chegar em indícios de participação de alguns parlamentares e conseguiu entender a extensão dessa rede, porque tem negócios em que só alguma dessas pessoas participavam. Então, em nem todos os negócios eles estavam juntos. Cada um tinha ali a sua carteira de contatos. Então, nesse caso do Félix Mendonça, por exemplo, aparece mais o Evandro. No caso do Elmar, em Campo Formoso, aparece mais o Alex e o Fábio Parente. Então, os empresários, cada um tinha também as suas pontas de atuação mais expressivas. E a gente vai vendo ali o nome das pessoas aparecendo, e eventualmente foram pedidos também para o Supremo e para a PGR medidas contra esses deputados, né? Busca e apreensão, bloqueio de bens. Por enquanto, não houve nenhuma medida diretamente contra deputado federal nessa operação, exceto pelo caso do Dal Barreto. A gente vai falar muito sobre o Dal Barreto, mas só depois do intervalo. No dia 3 de maio de 2023, o tenente-coronel Mauro Cid foi surpreendido ao abrir a porta de casa e dar de cara com a Polícia Federal. A PF cumpriu 6 prisões e 16 mandados de busca, numa operação sobre um esquema de fraudes em certificados de vacina contra a Covid-19. Eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo, tá ok? A partir daquele dia, o nome de Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou em todos os noticiários do Brasil. A ajudância de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto. Como é que um cara sabe tanto sobre os bastidores de um esquema que poderia colocar em jogo a nossa democracia? Quem é esse homem que aceitou as missões mais absurdas em nome do governo Bolsonaro? Essas e outras perguntas a gente responde em Cid, A Sombra de Bolsonaro, um podcast original UOL Prime, disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Estamos de volta do intervalo e, como prometido, vamos falar do deputado Dal Barreto, que é um deputado peculiar, né? Porque ele era vereador, se eu não me engano. Logo em seguida já se elegeu deputado estadual na Bahia, pelo PCdoB. Ficou 4 anos como deputado estadual e já se elegeu deputado federal e fez uma troca de partido um pouco inusual, né? Ele saiu do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, para a União Brasil, que é um herdeiro da Arena, né? Com muitas fases no meio, mas não deixa de ser um herdeiro do partido que dava sustentação ao regime militar. Portanto, uma certa contradição ideológica, digamos assim, do Dal Barreto. Mas isso não, o que mais surpreende, Natália Portinari, é que o Dal Barreto, até os 25 anos, sequer tinha CPF. E agora ele tem um patrimônio de mais ou menos quantos milhões de reais? Então, o patrimônio dele muito provavelmente é subestimado, né? Em relação a, de fato, o que
o que ele tem, porque ele tem 100 postos de gasolina, mais ou menos, no nome dele, mas a PF aponta e suspeita que tenha pessoas atuando no nome dele em até 500 empreendimentos. Só para deixar claro, porque eu acho que vale a pena repetir, ele tem 100, não é que ele não tem postos, é 100 com C, né? 100 postos de gasolina em nome dele, mais 400 que possivelmente são de familiares ou laranjas que representam os interesses do Dal Barreto. E tudo isso construído num período muito curto de tempo, nos últimos 8 anos, 10 anos, por aí. Na primeira eleição dele, ele declarou ter 516 mil reais de patrimônio, 2008, e hoje ele diz que tem 7,3 milhões, que é aquilo que a gente está falando. Se a gente for dividir pela quantidade de postos, na verdade, um posto de gasolina custa mais caro do que isso, né? Enfim, a estimativa aí seria que... Por vício profissional, Natália, eu fui olhar quanto custa um posto de gasolina, né? E sem contar o imóvel, que em geral... Você não precisa ser dono do imóvel para ser dono do posto, você aluga, não, o terreno. Custa no mínimo uns 400, 500 mil reais e pode chegar a 4 milhões de reais se for, por exemplo, um posto numa rodovia que tem um grande movimento de caminhões e que não tem nada, nem outro posto por perto, como é o caso de alguns postos do Dal Barreto. Então, vamos botar por baixo aí 1,5 milhão por posto. Daria uma pequena diferença em relação ao valor que ele declarou como patrimônio, não? Dá uma diferença, tanto que vários dos postos que a PF, quando fez a fase da operação sobre ele, vários dos postos não estavam no nome dele. São postos realmente no nome de laranjas. Entendi. Outras pessoas. E isso já está demonstrado segundo a Polícia Federal. Sim. Quer dizer, no mínimo uns 150 milhões de patrimônio, 150 milhões de reais de patrimônio, possivelmente 3 ou 4 vezes isso se todos os laranjas fizerem parte do mesmo laranjal. E o que é interessante, né? A gente estava falando sobre aquela coisa do cardápio. O Dal Barreto, né, ao que tudo indica, pelo que a PF está analisando, ele entrava não só como político, mas como empresário dentro desse cardápio. Ele chegava com a emenda, mas ele também tinha posto de gasolina. Então, ele abriu posto de gasolina em muitas cidades em que ele já tinha uma combinação com os prefeitos, para que depois o posto fosse contratado pela prefeitura e fornecesse combustível para a prefeitura. Isso não necessariamente tem a ver com emenda parlamentar, inclusive, né? Isso já era uma coisa bem mais ampla, sim, antes de ele chegar no Congresso e ter acesso à emenda. Porque as prefeituras, em geral, têm uma frota, pode ser de ambulância, de ônibus escolar, de veículos que prestam serviços e que carregam funcionários da prefeitura para cima e para baixo. E, em geral, para não ficar cada um indo no posto de gasolina pagando do próprio bolso, depois pedindo reembolso, você tem um posto com o qual você fecha um contrato e paga um valor supostamente mais baixo do que o valor da bomba, é isso? Exatamente. Eu fiz um levantamento com os dados de 2022. Eu fiz de um ano só, porque eu peguei do Tribunal de Contas da Bahia e eu puxei uma a uma cidades, mas que em 2022 os postos dele ganharam 30 milhões de reais. Então, numa média anual, só de prefeitura, de 30 milhões de reais é bastante dinheiro, né? Porque se você só com as prefeituras já garante 30 milhões, você já sai de um faturamento, né, bastante significativo. Isso só na Bahia. E ele tem postos em vários estados, não é só lá, né? Sim, tem postos em outros estados também. O que a Polícia Federal desconfia sobre o Dal Barreto? Ou ela não desconfia? Então, ela desconfia que em determinadas prefeituras houve um acordo entre o Dal Barreto e os prefeitos para desviar dinheiro de emenda. Também? Então, também. Quando ele assumiu, porque ele está no primeiro mandato como deputado federal, aí quando ele assumiu, ele começou a fazer esse contato também e através das mesmas pessoas que a gente estava falando antes. Aquela mesma rede de empresários abriu portas para ele e ele virou um dos parceiros assim, desse negócio. E me rememora, o deputado Elmar Nascimento, que foi o primeiro que apareceu, é também do União Brasil.
sim. Teria alguma relação essa mudança de PCdoB para a União Brasil do Dal Barreto, justamente por essa relação com o Elmar? Tudo indica, assim, que o União Brasil era um dos partidos mais próximos, né, desses empresários, mas eles eram, assim, bastante ecumênicos, assim, nas relações com todas as pessoas, porque o Félix Mendonça, que a gente citou, por exemplo, é do PDT, a gente tem uma relação muito próxima deles com o Adolfo Viana, que é do PSDB, só aí a gente já citou... Ideologia não é problema. Vários partidos, sim. Sim, entendi. Prefeitos do PT também. Como é que é o esquema do Dal Barreto que a Polícia Federal está investigando, supostamente? Como é que é o esquema? Ele já pensa a emenda porque já tem um contato prévio com a prefeitura, que já tem um contrato prévio com uma daquelas empresas daquele esquema, ou é um sistema paralelo? É muito parecido. Ele, no período também das eleições, se juntou a esses empresários, especificamente tem conversas com o Evandro Albino Nascimento e o Lucas Maciel Lobão, que são pessoas que eu já citei, para falar com os prefeitos e levar a possibilidade ali de trazer a emenda dele depois. Quais e de eleições? contratar as empresas dele. Na eleição de 2024, quando ele estava já como deputado federal. E, no caso, o interesse era eleger prefeitos que... fossem aliados aí dele. Entendi. O que isso mostra? Dá pra gente... Porque você citou, né, vários deputados, pelo menos 3 ou 4 deputados, partidos de várias ideologias diferentes, participando do esquema através das prefeituras. Isso mostra o quê? Dá para dizer que a galinha foram as emendas parlamentares que começaram a incentivar esse processo, falaram, está sobrando dinheiro, vamos criar esquemas empresariais / políticos para fazer frente a essa novidade que foram as emendas impositivas? Ou esse esquema sempre existiu, esse cara já é rei do lixo há muito tempo e apenas se adaptou à nova fonte de recursos? Então, esse orçamento inflado de emendas parlamentares claramente ajudou muito que esses negócios crescessem, né? Muito ilustrativo disso são as conversas que a gente publicou entre o Marcelo, assessor do Félix Mendonça, e o Evandro, esse empresário. Porque nessas conversas eles falam sobre as prefeituras e falam sobre mandar emenda para a prefeitura, e você vê que ele tem ali à disposição muitas formas de mandar dinheiro. Ele tem emenda de relator, que era orçamento secreto. Ele tem emenda PIX, que é uma emenda individual, mas que vai cair muito mais rápido. Então, ele manda a emenda, né? Ajuda ali o gabinete a mandar a emenda e logo ele já avisa o Evandro, tá lotado de dinheiro nessa prefeitura. Vamos atrás. Então, eles têm um controle ali muito grande sobre a disponibilidade do dinheiro a qualquer momento. Então, sim, tem a ver com isso, sim, porque isso empodera alguns agentes ali que intermediavam isso e faz com que eles possam atuar dessa forma, né, nesses casos aí que a gente está vendo. É uma privatização do orçamento geral da União, né? Não deixa de ser, porque se a destinação do dinheiro é determinada por um esquema empresarial e não pelo interesse público, sim pelo interesse de lucro privado, dá para falar em privatização, né? Sim, então, pois é, na eleição... eles já falavam sobre como eles iam colocar dinheiro em determinadas prefeituras para as empresas específicas deles construírem e já imaginando que aquilo poderia ser feito através de orçamento secreto e através de emenda de relator, entendeu? De emenda PIX também, né? Então, é tudo muito relacionado. Entendi. A gente vai ter que caminhar já para o final e eu queria saber em que pé estão esses inquéritos e quais os próximos desdobramentos dessa história, porque os congressistas têm uma birra especial com o ministro Flávio Dino, porque foi ele quem criou empecilhos à execução orçamentária dessas emendas e atrasou e mudou as regras, etc. Mas essas investigações todas estão em outro gabinete do Supremo Tribunal Federal, né? Sim. Por enquanto, o ministro Nunes Marques ele negou as medidas que foram pedidas pela PF contra o deputado Elmar Nascimento e contra o Félix Mendonça. Ele disse que os indícios ainda eram circunstanciais, pequenos, nos dois casos. Então, o que a gente está vendo ali é que os casos estão avançando, os inquéritos estão avançando, mas que da perspectiva do STF ainda não tem nada
de muito concreto contra esses parlamentares específicos. Agora, isso não significa que esse entendimento vai ser o mesmo quando for enviado um relatório ali, parcial ou completo da investigação. Porque uma coisa é a polícia pedir uma medida, outra coisa é a fase ali que chega do final do inquérito, em que eles vão apresentar, olha, isso é tudo que a gente conseguiu apurar sobre essa pessoa, e aí isso vai ser avaliado não só pelo ministro, como também pelos outros, né, os demais ministros, para votar se aceita, né, se aí a PGR vai avaliar também se faz uma denúncia, enfim, vai entrar numa outra etapa. Ou seja, a gente está no meio da história, né, da investigação, ainda está na fase da Polícia Federal, que nem sequer mandou todos os relatórios sobre cada uma das investigações para o Supremo Tribunal Federal, nem ofereceu, muito menos teve denúncia do Procurador-Geral da República. Agora, no caso do Dal Barreto foi um pouco diferente, não? Porque não teve uma apreensão? Dele mesmo, sim. Ele teve uma busca e apreensão pessoal e foi apreendido o celular dele. Entendi. E ali, porque supostamente então haveria mais indícios, porque para ver isso precisou de autorização judicial. Porque no caso do Dal Barreto, tinha conversas diretas entre ele e os empresários que a PF e o STF acharam que são mais reveladoras. Nesses outros casos, os parlamentares são citados em conversas de terceiros. Então, essa é a diferença, principalmente até agora. Então, nós temos que esperar a Polícia Federal terminar ou encaminhar mais uma parte do trabalho dela, para a gente saber como é que isso vai se desenrolar no Supremo Tribunal Federal. Agora, para nesses 3 ou 4 deputados, não? Não, com certeza não, porque esses empresários, como a gente estava falando, eles tinham muita ganância, muita vontade de entrar em muitos mercados, então teve contato com muitos outros, ainda está sendo apurado isso, e isso também se desdobra ali em investigações também em primeira instância, sobre outros agentes políticos ali também. E a gente está falando de apenas um esquema, um grupo empresarial. Há indícios de que possa haver outros? Com certeza, não só indícios como investigações em andamento que mostram que há outros, né? Inclusive, às vezes disputando os mesmos mercados. Pavimentação, por exemplo, tem diversas investigações mostrando que tinha empresários ali, né, oferecendo serviços superfaturados. Tudo isso está em andamento, o STF tem, o número que se cita, né, nas reportagens é de mais de 80 inquéritos em andamento. 80? Sobre emendas. Então, agora também o Dino mandou investigar mais um punhado ali de emendas PIX, né, especificamente. Então, assim, na verdade, a quantidade de processos em andamento vai dar bastante assunto para eu voltar para cá e falar sobre outras coisas que não envolvam Overclean e Bahia. Tá certo. Bom, para a gente provar que não tem nenhuma prevenção contra os deputados baianos, muito pelo contrário, né, Natália? Exatamente. Muito obrigado, Natália Portinari. Você certamente vai voltar, porque essa história está longe de acabar e tem muitos outros capítulos para a gente relatar, não é isso? É isso. Obrigada, Toledo. Quem quiser ler as suas reportagens, e são muitas, onde as encontra? Pode entrar lá na minha coluna no UOL e vai ver todas ali no índice da coluna. Que é uol.com.br/Natália-Portinari. Muito bem. Aproveite e assine o UOL, porque você pode ler essas e outras reportagens investigativas lá do UOL Prime. Os assinantes têm acesso ao acervo completo do UOL e a análise dos colunistas. E ainda tem descontos em cinemas, peças de teatro, festivais de música e tem acesso ao UOL Play. Confira tudo em assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e conversei hoje com a repórter e colunista do UOL, Natália Portinari. O roteiro é da Clara Gelstab. A operação de vídeo é do Fernando Moretti. A montagem é do Lucas Zacarias. A trilha sonora original é do João Pedro Pinheiro. A trilha sonora incidental é da Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapelushnik. Os coordenadores de operações são Danilo Esperandil e Eduardo Bonavita. A gerência geral é do Irineu Machado e a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.